Oremos. Santo Deus, glórias ao Senhor, que é menos uma manhã para o teu glorioso retorno. Pai, que teu Santo Espírito se manifeste em cada uma aqui, em cada pessoa que vai escutar esse vídeo, que vai acompanhar a tua palavra, para que todo o nosso eu seja diminuído, seja desaparecido e que somente o teu Espírito seja manifestado e engrandecido. Em nome de Jesus. O nosso último encontro foi sobre o capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, e ele fala ali sobre a santidade na vida, uma vida santa, certo? A gente falou um pouquinho sobre o que é ser santo na Bíblia, que ser santo na Bíblia não é o santo que talvez culturalmente a gente entenda, que é o santo como os nossos queridos irmãos católicos, que é ter uma imagem de uma pessoa, que é ter essa pessoa como quase que perfeita, imaculada do pecado, orar para que essa pessoa interceda em nosso favor, que a santidade na Bíblia não é esse sinônimo, mas que a santidade na Bíblia é sinônimo de alguém que Deus separou com um propósito, assim como o povo de Israel. Nós lemos alguns textos e a santidade, quando Deus fala assim na Bíblia, sede santos, porque eu sou santo. É claro que a gente nunca vai conseguir ser santo como Deus é, a não ser quando Jesus voltar, e 1 Coríntios 15, acho que é 51 ao 53, se eu não me engano, se concretizar, que vai ser a glorificação dos salvos. O que é glorificação? Que em Cristo nós vamos ser glorificados, nós vamos ser aperfeiçoados. Mas até então, santo na Bíblia não é sinônimo disso, e sim de sermos separados, consagrados, ainda que de uma natureza pecadora, mas, como eu sempre falo, caminhando em cima dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos de Jesus, para a honra e glória dele em nós, primeiramente, e através de nós, num segundo momento. E hoje nós vamos começar 1 Pedro, capítulo 2. A pedra viva e a nação dedicada a Deus. Portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça os sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponham em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todos. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: essa pedra em que as pessoas vão tropeçar, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçarão porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então, aqui eu quero colocar, como a gente sempre faz, esse texto de 2 Pedro. É um texto muito utilizado, assim como o texto de Mateus, é um link, tá? De Mateus 21:42, que fala assim, dito pelo próprio Jesus. Então, Mateus 21:42 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede ou vem do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui é a mesma frase, praticamente, de Mateus, e aqui o que diz, os nossos irmãos católicos usam muito a frase,
quando Jesus fala. Deixa eu até ver qual é o texto. Mateus 16, 18, linkando com esses textos, diz assim: também eu te digo, o próprio Senhor Jesus dizendo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou não terão continuidade, poder, enfim, qualquer sinônimo desses. E aí, ali continua no verso 19, de Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, aqui é uma fala de Jesus aos discípulos, e é uma fala muito utilizada pelos nossos queridos irmãos para falar, tá vendo? Pedro foi constituído o primeiro líder da igreja, o primeiro papa da igreja, pelo próprio Jesus. É uma argumentação que eu já vi aqui nos nossos vídeos, no humilde conhecimento que temos, sem formação teológica, apenas na formação de pesquisar, de estudar, de ir atrás, sem viés religioso, de placa de igreja, mas no intuito realmente de buscar a Cristo, independente de religião, de tradição, mas de buscar a Escritura somente como a nossa regra de fé. Essa frase é usada pelos nossos irmãos, e eu falo que eu estudei, fui bem atrás, busquei a fundo desse contexto bíblico, porque eu venho de um lar católico mesclado com o espiritismo, então é uma frase que para mim fez muito sentido um dia e eu fui atrás. Bom, primeiro ponto, aqui tem, no português, nós temos uma palavra só para pedra, que é pedra, né? Você vai pegar aquelas brita, sabe, de construção, a gente vai chamar de pedra. Você vai pegar uma rocha grande de escalada, você vai chamar de pedra. É claro que existem rochas, britas, conceitos diminutivos, mas de uma forma geral, nós tendemos a chamar pedra. E é esse trocadilhos de palavras que acontecem nos textos. Por exemplo, no texto de 1 Pedro, ele fala assim, ó, verso 7, desculpa, a pedra angular, ali no verso 6 fala, e no verso 7 fala, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra, essa pedra que é dita aqui, eu estou lendo na versão Almeida, tá? Ela é a palavra no original litos. Eu não sei qual é a pronúncia correta, mas no grego, no original é litos. O que é litos? É uma pedra pequena de construção, tá? Esse é o conceito dessa primeira palavra. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, kepali, no original grego. Então, a litos, tá? Que os construtores, a pequena pedra que os construtores rejeitaram, veio ser a principal kepali, a principal pedra angular. O que é kepali? É no sentido de ligar. O cabeça, o senhor, o mestre, é uma metáfora de algo supremo, principal, proeminente. Então, veja que conceitos diferentes que tem. Uma mesma palavra no português, quando você estuda um pouquinho a fundo, e não precisa ser teólogo para entender isso, pessoal, quando vocês têm um interesse genuíno, Deus vai abrindo, e hoje nós temos inúmeras ferramentas usadas por teólogos, grandes teólogos, das quais nós temos acesso. Eu vou colocar aqui no link do nosso vídeo, descrição, algumas dessas ferramentas, um aplicativo particular que eu uso, que ele tem a tradução do original para o português, então você usando esse aplicativo, vou colocar aqui no vídeo também para você ver qual é o aplicativo, você tranquilamente consegue estudar a Bíblia com esse aplicativo, sem saber grego, é claro, se você sabe, é muito mais abrangente, tá? Mas enfim, e ali quando fala assim, no verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, essa palavra rocha é Petra. Lá em Mateus 16, verso 18, tá? A palavra ali, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa esta pedra? Aqui é a palavra Petra, lá em Mateus 16, 18. É a palavra Petra. É ali na tradução, uma rocha saliente, um terreno rochoso, uma rocha, uma pedra grande. O que eu vejo aqui, gente? 3 palavras para o mesmo significado e de uma forma assim mais simples. Quando essa palavra ela é direcionada a Jesus, ela se torna
o alicerce, a palavra kepali, que é a pedra angular, a sustentação. O que era a pedra angular? Só para vocês entenderem. Tem uma entrada em Jerusalém que foi fechada. Eu esqueci o nome do sujeito que fechou alguns anos atrás. Foi dito a ele que o Messias passaria por aquela entrada e ele foi lá e fechou. E hoje é um cemitério na frente dessa pedra lá em Jerusalém. Mas, enfim, o que é essa pedra angular? É uma pedra em forma de arco. Então, imagine um arco. Era assim as portas. E aí, essa pedra angular é o que dava a sustentação para as duas pedras ou duas colunas que ficariam assim. Então, essa pedra angular seria o que sustentaria, o que daria liga nessas portas de entrada. Então, Jesus, a Bíblia compara Jesus com essa pedra angular, tá? Com essa sustentação, com a cabeça, com algo proeminente, algo supremo, principal. E ele fala assim, basicamente, se eu pudesse assim colocar em poucas palavras, eu colocaria assim o texto. Deus, ele vê sobre cada um de nós que somos pó, que somos tão pequenos, ele não enxerga o nosso desvio, claro que ele vê o nosso desvio de caráter, ele tem bastante ciência de quem nós somos, mas, sobretudo, eu vejo Jesus sempre olhando além. Eu vejo Jesus sempre olhando, não o que nós somos, o que nós nos tornamos por conta da nossa história, da nossa vida, mas quem nós podemos ser através dele. Eu acho que isso seria a principal lição que eu tiraria desse texto, de a pedra que os construtores rejeitaram veio se tornar a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui tem vários conceitos que a gente pode tirar. O primeiro deles, que é muito firme no meu coração, é Deus, ele vê além do nosso espelho. Ele vê lá para frente, ele vê quem a gente pode se tornar. Segundo, ele fala que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Lembra o conceito que nós falamos ontem sobre santidade? Aqui ele dá uma amplitude nisso. Que nós somos raça eleita, nós somos separados, nós somos algo importantes, fundamentais para a obra dele. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio sermos chamados de propriedade exclusiva de Deus. Verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, porque não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, linkando ao que eu falei num primeiro momento, Deus enxerga não quem nós somos. É claro que ele vê o nosso caráter, ele sabe do nosso caráter, mas ele enxerga quem nós podemos ser nele. E ele nos chama de raça eleita, de propriedade exclusiva de Deus, de santos do Senhor, nação santa. E para finalizar, lá em Mateus, finalizar ali a colocação que eu falei sobre os nossos irmãos católicos, que usam ali o texto de Mateus 16, a fim de falar, tá vendo? Pedro também, Pedro foi constituído primeiro Papa, Mateus 16, 18, você vê que Jesus fala aos discípulos a mesma coisa, em Mateus 18, 18, que fala assim, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ele fala isso para os outros discípulos também, só que é usado apenas o texto de Mateus 16, 18, para falar que Pedro foi o primeiro papa. Mas então, se a gente for nessa linha, então a gente tem que pegar o texto de Mateus 18, ali o capítulo 18, para ver que, então, a gente teve vários papas, num primeiro momento, Pedro e outros discípulos. E, na verdade, não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu até anotei ali que eu achei bem interessante, né? Eu também resumiria assim, ó, o cristão ele é chamado de pedra viva e sacerdotal, né? Isso revela a missão para nós, né? De sermos cristãos, assim. É uma identidade que nós devemos ter, né? Imagine, a gente não é chamado para vivermos para nós, mas para refletir Deus. Eu acho que isso o propósito aqui, assim, seria isso, né? Imagine a gente viver hoje separados, com esse propósito.
a pedra ali, né? Esse negócio da pedra grande, pedra pequena, isso daí parece-me que, eu escutando você falar assim, parece-me que é bem a parte do cristão, de pouquinho em pouquinho a gente ir separando, né? Para ser cada dia mais próximo de Cristo. Mas acho que é isso, acho que apesar de ser um pouco confuso, eu acho que o objetivo principal é esse, né? E o livro de Isaías, que é um livro profético, ele fala ali, Isaías 8,14, ele fala assim, falando de Jesus, e isso daqui foi escrito muito, tipo, centenas de anos antes de Cristo, ele fala, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Então, aqui é uma alusão àquilo que Jesus veio cumprir. Você vê como ali a Bíblia, como a Bíblia ela é costurada. Jesus ele veio e cumpriu tudo. Aqui, na verdade, a gente tem várias ampliações que, que a gente pode fazer, né? E o que eu entendo desse texto é que Jesus ele é a pedra de sustentação para todo o resto. Basicamente é isso. A pedra de sustentação para todas as coisas. Acrescentar um amém Uhum. pela a mensagem lá de nós sermos propriedade, povo santo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso merece um amém no grupo. Todos que estão aí no grupo dizer amém, Senhor. Obrigado, Pai, por essa, né, por esse amor, por essa consideração de nós sermos. É um privilégio grande. Sabe, é tudo. Nós devemos hoje se alegrar dizendo: sou propriedade de Deus. Nossa, que maravilha. Só amém, amém. Então vamos dar continuidade em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Queridos amigos, a conduta do cristão. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e, assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não use a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, ame os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Cristo, exemplo para os sofredores. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Bom, aqui a gente tem alguns princípios que eu vejo. Na versão Almeida, o capítulo 2, verso 13, diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. O que eu vejo aqui? Deus ele pede que a gente seja que possamos ser subordinados às autoridades civis. Porém, em primeiro lugar, somos servos de Deus. Eu vejo essa aplicação de forma prática na Idade Média, na Reforma Protestante, na Pré-Reforma. Você vê bastante isso, pessoas indo para a fogueira, indo presas com um caráter íntegro, sem nada a dizer sobre o caráter delas, mas pelo simples fato delas pegarem as escrituras e falarem assim, ó, o que está sendo ensinado não está aqui. Pessoas sendo mortas pelas escrituras, mas as autoridades não tendo
nada, nada a falar sobre a integridade e caráter delas, sobre feitos de falar mal dos outros, sobre feitos de roubar, de adulterar, de mentir. Se você pegar os principais, assim, reformadores e pessoas e pré-reformadores da Idade Média, você vai ver que elas eram acusadas, e claro que eram pecadoras, imperfeitas, como eu e você, mas que a acusação pela qual elas eram entregues à forca, à fogueira, a prisões, a escárnios, ao Coliseu romano para serem tragadas por leões ferozes, era um só. A acusação era uma só, era seguir em Jesus, era pegar a escritura e falar, olha, o que a igreja está ensinando não está de acordo com as escrituras. Olha, confessar para um sacerdote os teus pecados não está de acordo com a escritura. Você tem que confessar a Deus. Você não é salvo por pagar indulgências. Você é salvo por aceitar Jesus Cristo como teu único Senhor, intercessor e Salvador. Então, essa era a acusação. E eu vejo essa prática. Eu vejo Jesus falando lá, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está falando? Aqui tem uma aplicação muito profunda que vem de acordo com 1 Pedro 2,13. Se sujeite a toda instituição humana. Se sujeitem às regras do homem, desde que. Qual é os dois maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, de todo o teu coração. E então, o outro é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, obedeça a Deus. O que Deus está pedindo? Ó, se sujeite às leis humanas. Se sujeite, a lei pede para você pagar imposto. Ah, mas o imposto é justo. Pois é. Mas se a lei pede, o que a Bíblia está falando? Pague teu imposto de forma honesta. Ah, mas daí eu vou estar, como a gente já falou, eu vou estar engordando os políticos, eu vou estar engordando o governo. Isso não é um problema teu, assim como o dízimo. Ah, eu devolvo o dízimo para a igreja, o pastor, o padre, o sei lá quem rouba. Não é um problema seu. Quem vai pedir contas, quem vai ser o fisco final, vai ser Jesus. Vai ter um juízo do qual isso vai ser cobrado, do qual isso vai ser exposto. Então, a Bíblia fala que tudo que é oculto vai se tornar visível, tudo que é escondido vai se tornar revelado. Então, com relação ao que o que o fisco, no sentido governamental, o que a igreja faz com o dinheiro que você dá, que você paga para o imposto, com o dinheiro que você devolve a Deus na igreja, não lhe cabe. Você tem que obedecer o que a Bíblia diz. O que é feito com esses recursos, se é de forma lícita, ilícita, é Deus quem vai cobrar. Lembra que a gente leu lá em Tiago 4, 11 e 12? Se você julga, você é legislador da lei. Então, se você julga, você já não cumpre mais a lei. E é Deus quem faz a lei, é Deus quem é juiz. Então, quando você vem com o princípio, ai, mas eu tenho feeling, eu tenho uma sensibilidade para saber, e aqui dá para aplicar em várias formas, eu tenho uma sensibilidade para saber que se fulano tem um bom caráter ou não. Guarda a sensibilidade para você, porque a Bíblia é clara em falar, quando você julga alguém, você já não cumpre mais a lei. Você se torna legislador, você está mandando sobre a lei. Você está se colocando no lugar de Deus. E aí, você está pecando, porque você não é Deus. Então, aqui o princípio é o mesmo. Cumpra a legislação humana, cumpra o que a instituição humana pede a você, vírgula, desde que não desobedeça os mandamentos de Deus. Aí, aqui, para fechar esse comentário, novamente a gente volta na pré-reforma e reforma. O que foi isso? Se seguiam as leis civis, instituições humanas. Mas quando essas instituições humanas, que na época a Igreja Romana tinha um poder significativo sobre a legislação civil, sobre reinos, inclusive, a ponto acho que é o rei Henrique, se eu não me engano, é da Espanha, tá? Ele viajou no inverno rigoroso para pedir desculpa ao Papa da época, e o Papa, a fim de castigá-lo, o Papa deixou ele 3 dias no frio, assim, extremo da região, que agora eu não me lembro qual era. Mas se você der um Google, um ChatGPT, qualquer inteligência artificial, você vai ver. Isso é história. A fim de castigá-lo. Então, a Igreja Romana, na época, na Idade Média, ela tinha não só poder eclesiástico, mas poder civil. Então, o que acontecia?
se levantavam pessoas, não para ir contra o sistema, contra a lei civil, contra o rei, não, mas para ir contra tudo aquilo que era contra a Bíblia. Contra princípios bíblicos, como não tenho que pagar para ser salvo, não tenho que me confessar um sacerdote para ter perdão dos pecados, porque os meus pecados só Jesus pode perdoar. Então, é esse sentido. Siga a lei humana desde que ela não vá acima da lei de Deus. A partir do momento que você tiver que escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens, mas não tenha dúvida, vá com a lei de Deus, ainda que isso venha custar a tua vida, como custou de inúmeras pessoas na Idade Média, nos primeiros séculos ali após Jesus, reformadores, pré-reformadores, e a gente sabe que num futuro próximo a lei de Deus ela vai novamente estar frente a frente com a lei do homem, e mais uma vez, pela última vez da história do nosso planeta, vai ter esse enfrentamento entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, o cristão genuíno e verdadeiro vai ter que optar ou pela lei de Deus ou pela lei do homem. E aí sim você se manifesta a favor da lei de Deus. Mas enquanto isso não acontecer, cumpra as suas obrigações civis. Você comentando sobre isso, na Idade Média e tal, né? Inclusive ontem, se eu achar eu vou mandar para vocês, foi falado sobre se a gente for colocar hoje como que tá a nossa lei, né? Eu não sei se né, a gente está acompanhando assim, o que é certo, hoje parece que tá tudo errado. E o errado mostra o que é tudo certo. Então, assim, ó, já está acontecendo da gente hoje, por exemplo, ter que falar assim, eu sigo o que está escrito na Bíblia, não, isso aí está errado, isso aí é antigo, isso não é. Já está acontecendo nos nossos dias, hoje, né? Igual tinha antigamente, já está acontecendo hoje. Você falar assim, eu acredito na Bíblia, não, tá errado, isso daí não é dessa forma. E daqui a pouco nós iremos, e eu digo assim, daqui a pouco já estão sendo julgados por a gente acreditar no livro de Deus e contra a lei, né, a lei civil que vai ser colocada agora já em questão. Se você for ver, já existe pessoas falando, olha, mas eu fiz isso porque está na Bíblia, por exemplo, olha, na verdade foi um pastor até que foi preso ou foi preso porque ele foi falar que conforme as Santas Escrituras, a palavra de Deus diz, e aí entraram com homofobia e um monte dessas coisas agora que tem como regras, né? E depois eu vou mandar ali para vocês verem nitidamente o que você acabou de falar. Tipo assim, por causa da palavra de Deus, nós vamos ser julgados e que o que a gente entende que é o que está escrito na Bíblia, logo, logo já vai ser dito que isso é errado. E aí, você vai seguir a lei ou você vai aceitar ser preso? É que hoje você não pode mais falar assim, olha, o que você faz é errado, mas eu não tenho nada contra a sua pessoa, mesmo porque muitas vezes o que a pessoa faz, às vezes é um ou dois itens, e uma pessoa não é constituída de um ou dois itens, ela é constituída de um todo, de toda uma história de traumas, de vitórias, de bênçãos, de maldições. E aí você chegar hoje para uma pessoa e falar, olha, eu não tenho nada contra a sua pessoa, a sua humanidade, apenas sobre esse ato que você pratica, ou esse item que você crê, ou essa forma que você pensa. Hoje não se tem mais essa liberdade. Se você fala isso, você é qualquer coisa fóbica. Qualquer Exato. coisa. Você se enquadra nessa caixa. Isso é muito triste. Esses dias eu estava vendo um debate. Era uma pessoa trans, então um homem que se sentia mulher e uma mulher negra. E eles estavam num debate, num podcast. Do outro lado, pessoas, vamos dizer assim, de forma na sociedade convencionais, duas mulheres convencionais, vamos colocar dessa forma. E aí uma delas fez uma pergunta para a mulher que estava ali, do outro lado. Ela falou assim, tá, me diga uma coisa. Se eu me sentir negra, da cor negra, eu posso entrar no programa de cotas? Porque eu me sinto uma negra? E aí a negra, a moça, uma mulher muito bonita, por sinal, mas da cor negra, falou assim, não. Dela até foi assim, essa é uma pergunta ou é uma piada? Aí ela falou, não, é uma pergunta. Aí a moça falou, não, porque eu achei que fosse uma piada, porque isso, você está perguntando séria? E a outra moça do outro lado falou, sim, eu estou fazendo uma pergunta séria. Ela falou, bom, óbvio que não. Ela falou, então, se eu não me sentir, eu sou branca, certo? Você está me vendo. Então, se eu me sinto uma pessoa negra, você, que é negra de fato,
acha que eu não tenho direito de entrar num sistema de cota só porque eu me sinto negra. Isso? Ela falou isso. Ela falou, pois é, que bom que você percebeu. Porque eu também não acho que um homem que se sente mulher se torne uma mulher. Foi bem interessante o rumo que deu. E aqui é uma coisa, infelizmente, a lógica pelo sistema governamental que vem se tomado nos últimos anos, com propósitos, e o propósito não é de uma sociedade melhor, muito pelo contrário, você vê que isso tem acontecido cada vez mais. Então, hoje, se você fala algo racional e até científico, em qualquer um desses aspectos, eu só estou citando um exemplo dentro disso que você comentou, você é qualquer palavra fóbico, inventam qualquer tipo de fobia, não tem a palavra, mas agora vamos inventar, entendeu? Se eu pinto, vou dar um exemplo bem chulo e tosco, uma parede de branca, eu sou paredofóbica, porque eu pintei minha parede branca. É basicamente, hoje está num nível tão baixo, tão emburrecedor, as pautas, as causas tão incoerentes, e que é muito triste ver a humanidade o rumo que está tomando. E pode ou não pode mais ser julgada logo pela tua crença, pelo que você acredita? Se Não, com coisas você, igual hoje você diz que você é cristão, dependendo do lugar que você está, do país, do estado, da cidade, nossa, as pessoas preferem ver o capeta, o satanás, do que ver você. E aqui eu não estou santificando os cristãos, porque tem, infelizmente, muitos cristãos que dão mais mau exemplo do que se dizem cristãos, mas não são de fato. Então, deixa eu colocar esse pedaço de percentual aqui, mas se você é um cristão genuíno, imperfeito, pecador, mas que busca ter uma integridade na palavra de Deus, busca ser uma pessoa honesta em Cristo Jesus, é aquela diferenciação que eu fiz. O que a Maiara pensa sobre determinado assunto e como ela agiria sobre determinado assunto, e o que Jesus na Maiara pensa e como ele agiria em determinado assunto. Quando você faz essa prática para você mesmo, a maioria das vezes você vai ver que o teu eu agiria muito opostamente com a forma que Cristo agiria. E como você sabe como Cristo agiria? Muito simples, estudando a palavra, estudando os evangelhos, estudando a Bíblia. Não tem segredo, não precisa Jesus aparecer, se personificar, como nós aqui somos personificados, somos pessoas que você consegue ouvir, consegue tocar. Não precisa, ele já deixou a palavra dele. É muito simples, é você estudar e você ver, nossa, eu não agiria assim. Por quê? Por causa do teu eu. E o nosso vídeo anterior de Tiago 5, se eu não me engano, é no colo do capeta. Por quê? Porque quando você age com o teu eu, você já está no colo do capeta. Já está agindo conforme ele quer. Ele não precisa nem agir, você age por ele. Hoje a gente tem muita diversidades de gêneros. E toda uma carga que vem com essa diversidade, diga-se de passagem, que tem se tornado infinita. E que alguns poucos anos atrás, durante 5, 6 mil anos de história do mundo, sempre foram dois, masculino e feminino. E agora, a humanidade, vamos dizer assim, está abrangendo isso. Eu gostaria de comentar algo que veio no meu coração sobre esse assunto, que é assim, ó, hoje está se criando pautas ideológicas demoníacas, no meu entendimento, no sentido de que, se você é cristão, você não pode ter um carinho mais, você não pode ter um amor, um afeto, e eu não digo em questões de relacionamentos sexuais, de namoro, não é nesse sentido, mas um amor e carinho genuíno pelo próximo. E está se criando um casco tão grande dos dois lados, tanto da questão daqueles que defendem bandeiras ideológicas, e eu vejo que tem os seus sofrimentos genuínos, tanto da questão da parte dos cristãos. Está se criando como se fosse uma cápsula, uma casca em volta de cada grupo. E aí, aqui eu vou simbolizar como dois grupos. Só que os dois grupos são feitos de seres humanos que sentem, que sofrem, que amam e que precisam de amor. E aí, o preconceito e o que a mídia, o que o governo, muitas vezes, ideologicamente tem colocado, é que um lado é inimigo do outro. Isso muitas vezes tem feito, e eu vou falar com propriedade de muitas vezes, eu já vi pessoas
cristãs e não cristãs, passar por pessoas trans, por homossexuais, enfim, toda essa categoria que tem essa ideologia, e falar coisas que não deveriam, coisas que denigrem a imagem do outro, ainda que o outro não esteja ouvindo. E eu já parei para falar, e eu sempre falo assim, ó, por que de vez de você falar assim dessa pessoa, você não ora por ela? Para restauração das feridas que ela tem na vida dela, que todos nós temos, cristãos ou não cristãos. Por que de vez de você julgar essa pessoa, você não precisa e não deve concordar com algo que não está de acordo com o teu princípio? Não é isso, não é se corromper os teus princípios. Mas por que de vez de você julgar essa pessoa, você não ora por ela? Você está passando na rua de carro, você vê alguém, por exemplo, um casal de homossexuais de mãos dadas, ok? Você não concorda? Você tem esse direito. Mas de vez de xingar, de meter a boca, de julgar, por que você não ora pelas feridas que tem na vida dessa pessoa? Porque todos nós, cristãos ou não cristãos, e qualquer outra denominação, ideologia, todos nós acabamos nos tornando o que causaram, o que foi causado nas nossas vidas, tanto de bênçãos como maldições. Feridas, muitas vezes, fizeram com que nós chegássemos no local que nós estamos, independente da forma que nós escolhemos viver, ou ideologia e crença. Então, eu acho que esse casco que está se criando é muito triste. Se a gente realmente, como se eu não, Gandhi, se eu não me falha a memória, Gandhi falava assim, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. Porque Cristo amava, mas os cristãos são diferentes. E o que é ser cristão? É ser seguidor de Cristo. Então, eu queria só deixar esse pensamento, porque eu vejo muito mais briga defendendo um político, uma ideologia, do que amor. E o que o nosso mundo precisa, o que Jesus veio, é trazer amor. Foi isso que ele fez na cruz. Então, eu só queria deixar aqui, porque nós, como cristãos, devemos seguir a Cristo. E a maioria de nós nos dizemos cristãos, mas com certeza, se Jesus viesse hoje, no meio dessa bagunça que está tendo, em todos os sentidos, em todas as áreas, dessa Babilônia, dessa confusão, dos quais muitos cristãos, infelizmente, também estão envolvidos, gente, eu acho que as pessoas iam seguir Jesus sozinho, não ia seguir os cristãos, porque nós estamos indo ao contrário do que ele ensina. Ora para nós, por favor. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã, mais uma manhã, se renova as suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa, Pai, nos mostrar o caminho certo, para que nós possamos, Senhor, não sermos pedras de tropeço para outras pessoas, mas que a pedra que conforme estudamos aqui, seja o seu exemplo, seja o Senhor. Que nós possamos melhorar a cada dia como cristão, para podermos sermos exemplos seus aqui nessa terra, mas não para o nosso eu se engrandecer, mas sim para que as pessoas vejam e queiram estar pertinho do Senhor, para que o Senhor possa voltar logo em breve. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra, porque logo em breve, Senhor, seremos questionados sobre a nossa fé, e que nós possamos, Senhor, estarmos firmes a cada dia. Nos ajude a sermos cada dia mais próximos a Ti. Senhor, não conhecemos o nosso dia, mas nós colocamos nas Tuas mãos, e que de uma forma toda especial, o Senhor abençoe a cada um, Senhor, no seu dia que vai começar hoje. Esteja conosco, nunca solte das nossas mãos, Pai. Nós te pedimos todas as bênçãos, não existindo méritos nenhum em nós, mas em nome de Cristo nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Você também quer participar diariamente das leituras bíblicas verso a verso, dos comentários? Aprender, tomar o Whey Protein espiritual diário? Participe conosco. Aponte seu celular aqui para esse QR Code, entre no nosso grupo. Mas não entre por entrar, entre para ser participativo.